Oi, gente, passando aqui para gravar mais um vídeo para vocês e o tema de hoje é: Deus, por que tá demorando tanto? E a pergunta que a gente se faz sempre, né? Por que que demora tanto? Por que que a restauração tá demorando? Por que que não aconteceu, né? O que que tá acontecendo, né? O problema sou eu, o problema tá em Deus, o problema tá no universo. O que que acontece quando a restauração não acontece? E a gente deixa com que a ansiedade tome conta de nós, né? E quando eu estava na batalha da restauração do meu casamento, era a pergunta que eu me fazia sempre, né? E sempre que eu orava, eu falava para Deus: Deus, muda ele, Pai. Muda ele, transforma a vida dele, fala com ele, porque ele precisa mudar para voltar, né? Ele precisa mudar para voltar, porque comigo tá tudo bem, tá tudo certo. E eu já falei aqui no canal que quando meu esposo voltou, ele voltou exatamente igual que ele era antes, né? E quando eu comecei a entender que o problema estava em mim, que eu precisava mudar, eu precisava me posicionar, eu precisava orar mais, eu precisava dobrar joelho, eu precisava me render a Cristo, eu precisava ter uma vida de santidade, uma vida de comunhão com Deus. Quando eu comecei a entender isso, as coisas começaram a mudar, né? O Senhor começou a trabalhar na minha vida, né? Eu comecei a buscar a Deus não pelo aquilo que Ele tinha para me dar, mas pelo aquilo que Ele é, né? Pelo aquilo que Ele é, porque às vezes a gente começa a buscar Deus somente pelo aquilo que Ele tem, né? A gente começa a buscar Deus somente por conta da restauração, só, né? E você pode ter certeza que se sua busca por Deus for por conta da restauração, uma coisa você pode ter certeza, você vai deixar ele. Quando a bênção chegar até a tua casa, você vai alcançar, você vai desistir dele, né? Porque uma coisa é certa, você vai alcançar, né, a restauração do seu casamento. Mas a pergunta é: será que você ainda vai ter Deus? Será que você ainda vai ter uma vida de intimidade com Ele? Será que você vai permanecer buscando Ele? Porque o Senhor, Ele não é menor do que a bênção. A bênção jamais pode tomar o lugar do Senhor, né? E às vezes a restauração não aconteceu ainda por causa disso, porque seu pensamento, seu foco está todo na restauração, né? Seu pensamento e seu foco tá tudo no seu esposo, né? E às vezes até as nossas orações, elas ficam presas nisso, né? Senhor, muda ele, Senhor, fala com ele, Senhor, visita ele. Mas a gente não ora por nós mesmos, né? A gente não chega a orar e falar: Senhor, fala comigo, Senhor, me muda, me transforma, né? Vê o que há em mim que precisa ser mudado, que precisa ser transformado, e fazer essa oração não é fácil. Não é fácil, né? Eu lembro que quando eu estava na luta da restauração do meu casamento, buscando aí pela restauração, eu lembro bem que quando eu comecei a orar e quando eu comecei a entender que quem precisava mudar era eu lembro que eu fiz uma oração e eu falei para o Senhor. Eu lembro que eu estava no meu quarto quando eu fiz essa oração, eu desceu uma glória tão grande sobre a minha vida naquele dia. Porque eu estava tão cansada de lutar, tão cansada de buscar sozinha, tão cansada de lutar somente pela vida dele e não ver nada mudar na minha vida, né? Eu estava tão triste, tão sobrecarregada que eu naquele dia eu não orei por ele, né? Eu falei: Senhor. E foi naquele dia que o Senhor ouviu minha oração e começou a mudar minha vida. Eu falei: Senhor, eu tenho orado muito por ele, Pai. Eu tenho buscado muito por ele. Eu tenho falado com ele, falado com o Senhor sobre ele, né? E Deus, eu não quero mais orar por ele. Né? Eu falei para Deus: Deus, eu não quero mais. Eu quero orar por mim. Eu quero ver algo mudar em mim. Eu quero ver a minha vida ser transformada. Eu preciso, Senhor, de mais alguma coisa que me desperte para te conhecer, que me desperte para ter um nível de intimidade maior com o Senhor, porque a minha busca tem sido só por Ele, mas eu quero um tempo de intimidade com o Senhor, eu quero te conhecer mais de perto, né? E aí, quando eu comecei a fazer essa oração, eu falei para Deus: Deus, eu sei que há em mim algo que precisa ser mudado, eu sei que há em mim algo que o Senhor não mexeu ainda, não fez porque eu não permiti, né? E aí eu comecei a orar, falei: Senhor, eu sei que essa restauração não aconteceu, a culpa não é do Senhor, a culpa é minha,
né? A culpa é minha. Há algo em mim que precisa ser mudado, há algo em mim que precisa ser transformado, mas Senhor, eu não consigo ver. Eu não consigo enxergar. E aí, quando eu fiz essa oração, eu lembro que naquela semana o Senhor começou a me mostrar coisas extraordinárias em mim que eu precisava mudar, que eu precisava tirar de mim urgente, né? Eram manias, eram costumes, era religiosidade, Deus foi limpando, né? Naquela semana eu vi o quanto eu era religiosa, eu vi o quanto eu buscava Deus pelaquilo que eu queria, não pelaquilo que ele era, né? Não pelaquilo que ele, não para aquele motivo que nós precisamos servir a Deus, que é por ele ter se entregado na cruz por amor a mim e a você, ele veio para nos salvar, mas eu não tinha essa consciência, né? Para mim, Deus era como se fosse um Papai Noel, que eu pedia as coisas e ele tinha a obrigação de me dar, né? Então, às vezes nós precisamos parar um pouquinho, né? Parar um pouquinho, respirar e pensar: quem é Deus para mim, né? Quem é Deus durante a luta na minha restauração? É o Papai Noel, né? Quem é Deus, né? É o gênio da lâmpada, onde eu peço e as coisas acontecem. Quem é Deus, né? Ou Deus é alguém, Deus é um ser que eu preciso buscar, independente da situação que eu esteja, independente se a bênção chegar ou não, né? Deus é aquele que se entregou por mim, por você, por amor a mim e a você, e a ele é dada toda a honra e toda a glória, né? A bênção nunca será maior do que Deus, né? E naquela semana o Senhor me mostrou o quanto eu era religiosa, o quanto eu era interesseira, né? Quantas coisas eu precisava mudar, né? O quanto eu só via o erro nele, só via erros no meu esposo, né? Eu buscava erros nele para que a minha oração ela fosse concreta, para que a minha oração ela fosse com um tempo mais espaçado, né? Eu buscava defeito nele, eu falava assim, oh, ele tá errado, ele fez isso, ele fez aquilo. E eu conversava com Deus como se Deus ele fosse uma pessoa que estivesse ali somente para me ouvir, né? Mas eu não parava para ouvir o que ele tinha a me dizer, né? Eu não parava para meditar nas escrituras, para saber o que diz. Imagina, nunca. Nunca. Para mim, eu estava ali naquela conversa com Deus e eu tinha certeza que ele estava me ouvindo e que eu estava certa de que a minha oração estava chegando. Porque para mim, o erro estava só no meu esposo. Para mim, eu estava no caminho, para mim estava tudo certo. E nessa semana, nesse dia que eu fiz essa oração, eu lembro que foi numa terça-feira. Nesse tempo, nessa época que eu fiz essa oração, aquela semana foi uma semana diferente para mim. Foi uma semana muito diferente. Meu coração estava alegre, sabe? O meu semblante era outro, né? E quando Deus começou a me mostrar aquilo que eu precisava mudar, algo dentro de mim destravou, sabe? Caiu por terra o ciúme, caiu por terra a religiosidade, sabe? Caiu por terra espírito de contenda, sabe? Caiu por terra espírito de meninice, sabe? De vitimismo. Tudo caiu por terra naquele dia. E eu vi o quanto que eu estava errada, eu vi o quanto que eu precisava mudar para que a bênção acontecesse, para que o milagre ocorresse na minha vida. É claro que a restauração do meu casamento não aconteceu naquela semana, não, demorou ainda, demorou muito. Mas naquela semana eu aprendi algo, eu aprendi que nós precisamos ser dependentes de Deus, eu aprendi que nós não precisamos buscar Deus pelaquilo que Ele tem, não. Nós precisamos buscar Deus pelaquilo que Ele é, pelaquilo que Ele fez naquela cruz. Então, quando nós assumimos os nossos erros, dizemos, Senhor, realmente eu errei, realmente eu não sei nada. Quando nós nos entregamos aos pés de Cristo e falamos, Senhor, realmente, Pai, se o Senhor não fez ainda, se essa restauração não aconteceu realmente, Senhor, não é o Senhor que está errado, não é o mundo, não é o outro, não é meu marido, não sou eu. Eu preciso estar preparada para receber aquilo que o Senhor tem para me dar, porque o Senhor jamais vai me dar algo para esse algo tomar o lugar dele. Isso se atrela a emprego, isso se anexa também a filho. Qualquer coisa que você esteja pedindo a Deus que for tomar o lugar dele, certamente ele vai tirar. Seja emprego, seja filho, seja família, seja amigos, seja o que for. O que for. Jamais você pode achar que aquilo é mais importante do que Deus.
Porque quando ele te der, e você, se ele um dia te der, que ele não vai fazer isso porque ele é perfeito. Ele só entrega nas nossas mãos quando nós estamos prontas. Mas se outrora chegar até as tuas mãos a bênção do Senhor e você se esquecer de onde ele te tirou, você se esquecer quem foi que fez e concretizou essa bênção na sua vida, você pode ter certeza, você vai perder novamente, né? E às vezes você pergunta para mim, Eliana, então por quê? Se Deus ele restaura, se Deus ele faz, se Deus ele muda, transforma, renova e restaura o que ele quiser, por que muitos casamentos são restaurados e logo em seguida a pessoa tá lá de novo lutando pela restauração, o marido sai de casa e ela tem o mesmo problema? Eu te digo, porque essa restauração ocorreu, tá? Porém não estava no tempo certo, tá? Porém você que teve seu casamento restaurado um dia e hoje você está lutando pela restauração do seu casamento novamente, certamente você se esqueceu quem fez a restauração. Você se esqueceu quem é o dono da restauração. E quando a gente se esquece, nós vamos passar de novo. Nós vamos passar de novo pela mesma luta, pela mesma batalha, para que eu e você venha lembrar quem é Deus, né? Quem é Deus de verdade, né? E para que a gente venha ter essa consciência, a gente vai ter que sofrer de novo, não tem jeito, porque quando tá tudo bem, a gente não se lembra dele. Se tudo estiver bem, se tudo estiver caminhando bem, eu e você não vai lembrar dele, tá? Eu e você vamos continuar nas mesmas atitudes, praticando os mesmos atos, as mesmas ações, nos distanciando dele a cada dia, tá? E vamos continuar sofrendo, tá? Vamos continuar sofrendo, sem mudança, sem renovo. E é isso que não pode ocorrer, né? É isso que não pode acontecer. Quando a bênção do Senhor alcançar a tua vida, entenda, Deus ainda é Deus. Ele ainda está no controle da tua vida. Você precisa se assegurar, você precisa se apegar, você precisa se firmar com Ele, independente dele fazer ou não, dele te dar ou não, de restaurar ou não, independente disso, você precisa estar buscando a Deus em todo tempo, em todo tempo. Não pelo aquilo que Ele tem para te dar, não pelo aquilo que Ele tem para me dar, mas pelo aquilo que Ele já fez. Ele veio para nos trazer salvação e nós precisamos estar certo disso. Não podemos colocar dúvidas no nosso coração. Se Ele falou que vai restaurar, Ele vai restaurar. E é como eu sempre digo aqui no canal, a restauração do seu casamento é só o primeiro passo, é só o início daquilo que Ele tem para fazer. Coisas maiores, além da restauração do seu casamento, Ele tem para fazer na tua vida. Amém? Amadas, fica com Deus, que Deus abençoe sua vida, que Deus te dê um ótimo fim de semana, tá? Se você estiver vendo esse vídeo no fim de semana que ele vai ao ar no domingo, que Deus abençoe sua vida. Se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que está precisando e que tem essa pergunta gravada no coração. Deus, por que está demorando tanto? Tenha paciência. Deus está trabalhando. Tá bom? Fica na paz de Cristo.